Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E hoje a nossa viagem pela história é através de objetos de guerra. Pessoal, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal Viagem na História e deixe o like no programa. Os inscritos aqui do canal, que acompanham as nossas andanças pelo mundo, já sabem, visitamos campos de batalha, museus, memoriais pela Europa, América do Sul, Estados Unidos, África, enfim, aonde tem história, procuramos ir. E temos ainda muitas jornadas pela frente e muitas histórias para contar. Mas, das viagens que já fizemos, eu vou separar aqui 8 objetos muito interessantes que você pode comprar quando faz esse tipo de viagem. E você sabe, nós temos vários grupos para o próximo ano para ir para a Itália, Rússia, Normandia, os campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, vamos também para o leste europeu. Os programas estão aqui no canal, dê uma olhada aí que você vai ver a nossa fala sobre esses roteiros. E se você tiver vontade de conhecer, conquistar e comprar esses objetos também, junte-se a nós nos próximos grupos. Entre em contato que ainda temos vagas para essas turmas. Então vamos lá. Esses objetos são pedaços da história. Alguns são réplicas, outros você pode até encontrar objetos originais. O primeiro desses objetos foi um apito de trincheira de guerra. Esse pequeno apito talvez gerasse o som mais odiado pelos soldados, principalmente na Primeira Guerra Mundial, porque eles ficavam aguardando o comandante do batalhão apitar e a partir daí eles tinham que subir o parapeito da trincheira e avançar pela terra de ninguém em direção às trincheiras. Sem sombra de dúvida, um ato de extrema coragem. Não é fácil, não era fácil, né? Eu me colocando no lugar daqueles soldados, sejam alemães, sejam ingleses, sejam franceses, que estavam na trincheira, galgarem aquele parapeito e correr em direção à metralhadora, ao tiro, ao canhão do inimigo. Então o som desse apito talvez fosse o som mais odiado e o mais temido de qualquer soldado que estivesse numa trincheira na Primeira Guerra Mundial. Sem sombra de dúvida. Ao ouvir esse apito, ele é diferenciado, a sua altura, os decibéis dele eram únicos, e ao ouvi-lo é como se fosse o silvo da morte. Esse apito em particular é um modelo inglês, ele vem com a inscrição 1916, mas não é de 1916, obviamente é uma réplica, mas reconstruído ou fabricado igualzinho ao original. Eu comprei no Museu de York. York é uma cidade que fica ao norte da Inglaterra, a caminho da Escócia, e ali é a sede do regimento dos Dragonshires, dos Dragões de York. Tem um programa aqui no canal, vou deixar o link na descrição, que você visita comigo o Museu de York. E lá, quase foi passando despercebido, mas eu tive a oportunidade de comprar esse apito. Quando você estiver visitando os museus pela Europa, os museus de guerra, espero que vá conosco aqui do Viagem na História, lembre-se, temos grupos para o ano que vem, entre em contato para saber detalhes. Quando você estiver visitando os museus, seja na França, na Holanda, na Bélgica, Inglaterra, enfim, qualquer um dos locais onde é possível a visitação, e tem a lojinha, que é onde fica o nosso dinheiro, né? Ao final da visita, você sai na lojinha, é inevitável passar por ela. E tem muitos itens, muitos, desde miniaturas como essas, de canhões, caminhões, veículos de guerra, aviões, passando por livros, também por ímãs, por stickers, enfim, uma série de itens, uma série de souvenirs. E o apito, às vezes você passa despercebido por ele, então tenha atenção principalmente nas pequenas coisas, que pode ser onde tem algum item muito interessante. Além do apito, existem outros objetos pequenos que chamam a atenção ou, pelo contrário, que passam desapercebidos e são muito interessantes historicamente falando, como é o caso do cricket. O cricket foi esse aparelho, um dispositivo sonoro. Esses dois
crickets eu tive a oportunidade de adquirir no Museu dos Invalides, no Museu d'Armée na França, em Paris, que tem também um programa aqui na descrição. É um complexo onde tem, além de ter a tumba do Napoleão, está lá, você encontra também 5 museus no mesmo local. Museu da Resistência Francesa, Museu da Primeira Guerra, Museu da Segunda Guerra, Museu das Armas e Armaduras do século XVI, XVII, XVIII, também o Museu Napoleônico, enfim. Visitar o Museu d'Armée é algo obrigatório e a gente teve a oportunidade já de visitá-lo por 2 vezes e tem um programa aqui no canal, dê uma olhadinha. Pois bem, lá na saída passamos pela loja e a loja do Museu d'Armée em Paris é espetacular. Tem desde estátuas como essa do Napoleão e também livros, mapas e reproduções como essa do cricket que remete ao dia D. Foi onde eu tive a oportunidade de comprar, é baratinho, isso aqui acho que 10 euros, 2 crickets desses, e ele tem um efeito, além de histórico também, ele funciona, né? Eu vou passar um aqui para o nosso produtor, só para vocês lembrarem como funcionava o cricket. Do meio da escuridão da noite do dia 5 para 6 de dezembro de 1944, os paraquedistas na França, paraquedistas americanos da 82ª, da 101ª Divisão, eles precisavam identificar rapidamente naquela escuridão quem era amigo e quem era inimigo. Então desenvolveram o cricket. Você clicava uma vez e aí o colega respondia com 2 crickets. Enfim, esse pequeno dispositivo salvou muitas vidas dos americanos da 80ª e da 101ª Companhia de Paraquedistas no dia D. E foi um prazer poder encontrá-los e comprá-los. O terceiro item é um pequeno pacote, um pacote muito pequenininho. Comprei ele, não é muito caro, acho que também era 10 libras ou 8 libras. Comprei em Londres, obviamente, porque o pacote é o pacote do Churchill. Aqui dentro tem reproduções, está aqui marcado, réplicas, mas aqui você tem réplicas muito bem feitas que contam um pouquinho da história da Batalha da Inglaterra e da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, esse pequeno pacote está recheado de história, principalmente focada no Winston Churchill. Apesar de ser um pacote pequeno, ele tem jornal, pôster, tem bottom, mapas, enfim, uma série de pequenos objetos relacionados ao líder britânico durante aqueles amargos dias da Segunda Guerra Mundial. Então, nesta embalagem pequena, existe muita história guardada, muita coisa interessante que vale a pena comprar, não ocupa espaço na mala, não é caro e você traz para sua casa uma belíssima lembrança da Segunda Guerra Mundial e da visita à Inglaterra, que faz parte dos nossos roteiros, né? Nós estaremos indo também no próximo ano visitar Londres, cidades próximas a Londres que contêm histórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Vamos também. Todo turista gosta sempre nas viagens por Portugal, pela França, pela Itália, de comprar um bom vinho. Só na Inglaterra que você vai comprar um bom whisky, né? Então, em nossas andanças pela Europa com grupos de brasileiros, sempre visitamos vinícolas. Isso acontece, por exemplo, na Toscana, onde a gente compra um Brunello, né, direto no produtor ali de Montalcino, que é um dos melhores vinhos do mundo, ou mesmo ainda na Itália, você tem a oportunidade de comprar um vinho em Mandúria, onde tem o primitivo da Mandúria. Na França, por exemplo, você pode comprar um belíssimo Bordeaux ou uma Champagne de extrema qualidade. Em Dresden, na Alemanha, podemos comprar ótimos vinhos, porque a Alemanha não é só cerveja, né? O vinho branco, especialmente o branco alemão, é muito bom. Mas desses vinhos todos que tomamos conhecimento durante as nossas jornadas, 2 são muito especiais. Primeiro, esse vinho que se chama Churchill's. Exatamente. O Winston Churchill gostava de 2 coisas. Ele gostava de um bom charuto e de um vinho do Porto. Ele gostava tanto do vinho do Porto que o seu vinho preferido foi renomeado e passou a se chamar Churchill's. É um dos melhores vinhos do Porto. Então, se eu estava em Portugal, obviamente eu procurei pelo vinho do Churchill. E encontrei essa garrafa que eu reluto em abrir, ela fica lá na minha adega. E também essa, que é um vinho muito especial, da região de Bastogne, na Bélgica. Não é uma região famosa pelos seus vinhos, mas ali se produzem bons vinhos. E eles lançaram esse vinho, o Bastogne
75 anos. O vinho comemorativo da Batalha de Bastogne. E, olha, quando eu vi a garrafa, obviamente, eu fiz questão de comprá-la. Até não foi caro, não, acho que foi 17 euros, mas é outra que está na minha adega e eu não abro de jeito nenhum. Por quê? Além de ter um bom vinho aqui, mais do que isso, aqui tem história. E essa história, você sabe, a história tem que ser preservada, não tomada. E, obviamente, para tomar o vinho, você precisa também de uma caneca especial. Todo mundo que viaja vive comprando as suas canequinhas, né, e vai fazendo coleção. Eu também faço isso. É uma coisa simples, a caneca às vezes é até caro, né, nem sempre ela é muito barata. Mas elas são itens exclusivos de um lugar que talvez você nunca volte, não é? E em Bastogne eu tive a oportunidade de comprar essa caneca, que tem o formato de um capacete, não é? Eu comprei essa caneca no famoso bar que existe na Praça Central de Bastogne. E, como eu falei do vinho de Bastogne, né, você pode, o vinho, obviamente, você tem que tomar em taças, né, de cristal, mas se você está com vinho de 75 anos da Batalha de Bastogne e tem a caneca lá comprada no bar de Bastogne, onde os soldados americanos afogavam as suas mágoas durante a batalha e aquele inverno terrível, então você serve o vinho na caneca. Eu acho que os puristas aí vão me perdoar, mas para provar isso, esse vinho, nada melhor do que essa caneca. É uma das que eu trouxe, tá? Tem outras também, como essa da praia de Omaha. Enfim, são pequenas lembranças, né, souvenirs, mas que se impregnam de história, e para nós é um prazer ter esses itens na nossa casa, no nosso escritório, na nossa coleção. Aqui no canal tem um programa que eu fiz sobre Orlando nos Estados Unidos. Aí você vai pensar, puxa vida, por que você está falando de Orlando, Disneylândia, essas coisas, se o canal é para falar de histórias de guerra, locais de guerra, campos de batalha? Porque em Orlando também existem muitas atrações com uma pegada militar. Em Orlando, por exemplo, é o único lugar que você consegue atirar com 4 armas icônicas. Se vocês procurarem aí na minha playlist aqui do canal, você vai ver o programa em que eu estive na MGA América, Machine Gun América, e atirei com a MP-40 alemã, metralhadora da Segunda Guerra Mundial, uma .45, a Thompson 45, e também um AR-15 da Guerra do Vietnã, que na verdade não é o AR-15, né, é o M16, mas o AR-15 é a versão civil do M16, ou seja, eu atirei com o M16 e com o AK-47 Kalashnikov. Esse programa está aí na nossa playlist, assim como outro programa que fala sobre as atrações militares em Orlando. Pois bem, uma das atrações militares em Orlando é o Museu Militar de História Militar, né, de Kissimmee. Nesse museu, um museu pequeno, mas muito rico em conteúdo, com muitos objetos que foram usados em todas as guerras que os americanos tiveram presentes, desde a Guerra da Independência até a Guerra do Golfo, mais um programa que está na nossa playlist, dê uma olhada aí nos programas do canal. Ali existe uma loja de veteranos de guerra. Imagine só, uma loja onde você encontra produtos, uniformes, capacetes, objetos que foram usados em guerras, são legítimos, originais. Os próprios soldados vendem esses objetos, ou a família deles. Enfim, ali eu pude comprar 2 objetos, ou melhor, 3 objetos que são os próximos aqui da nossa lista. O primeiro deles, e eu faço questão de mostrar isso porque talvez seja o objeto mais raro da minha lista, é uma bolsa porta-granadas. Uma bolsa original da Segunda Guerra Mundial, do exército americano, e onde o soldado carregava várias granadas. Eles tinham muitos dispositivos para carregar granadas. Poderia ser no cinturão, uma só granada, ou 2 granadas, ou até 3. Mas para carregar um volume maior de granadas, eles precisavam de um recipiente maior. No caso, as granadas vinham em caixas e eram distribuídas individualmente aos soldados. Mas havia o repositor, porque no meio do combate você usa muitas granadas. Então alguns desses soldados levavam esse porta-granadas a tiracolo e carregavam uma reposição rápida, porque era melhor do que levar a caixa com as granadas. Uma caixa, você carregar ela para frente de combate é difícil, mas com esse dispositivo aqui você consegue
carregar bastante granadas para reposição. Enfim, achei esse objeto original da Segunda Guerra nessa loja do Museu de História Militar em Kissimmee. Kissimmee é o distrito de Orlando. O museu fica próximo, por exemplo, ao Outlet International Drive. Portanto, foi uma bela compra que eu fiz, é um objeto que eu guardo com muito carinho. Lógico que eu não tenho granadas para colocar aqui. Ele fica decorando aqui, mas ele tem uma utilidade sim. Como eu falei do vinho, uma das coisas que pode ser feita é colocar o vinho aqui para carregar 2 garrafas de vinho de uma maneira bem tranquila aqui dentro. Esse porta-granadas custou apenas $35, muito pouco se você considerar o valor histórico dessa peça e o estado de conservação em que ela se encontra. E nesse museu na Grande Orlando, o Museu Militar de Kissimmee, você encontra também outros objetos muito interessantes que eu também comprei lá. Um deles é essa jaqueta da Guerra do Golfo, uma jaqueta original, usada pelo soldado, no caso ele se chamava soldado Marques, mas isso aqui você pode substituir se você quiser colocar o seu nome, e eu tive a oportunidade de comprar essa jaqueta nesse museu. Essa insígnia é uma insígnia original da jaqueta, que é da Brave Rifles, a companhia de rifles número 3, e a bandeira americana também original que estava já na jaqueta. Eu só adicionei essa do Tanque Museu, que eu achei que ficaria interessante aqui. Não sei se eu descaracterizei, mas enfim, tá aí. Essa foi uma das que eu comprei, paguei apenas $20 nessa. Uma outra muito legal que eu comprei também nesse museu, e é algo que você pode sempre estar comprando nessas viagens, réplicas de uniformes originais e também capacetes, medalhas, etc., coisas que os soldados usaram. Sempre os museus têm algumas peças como essas. Além dessa jaqueta da Guerra do Golfo, eu tive a oportunidade de comprar essa jaqueta da Guerra do Vietnã. É a jaqueta original utilizada pelos soldados durante os combates. E essa jaqueta é exatamente a mesma jaqueta que você vê, por exemplo, um veterano muito famoso numa cena de filme usar no filme Rambo 1, o primeiro Rambo, quando no início do filme o personagem John Rambo está caminhando por uma cidade fria no interior dos Estados Unidos e é recebido por aquele xerife que o intimida. Essa cena, o Sylvester Stallone está usando exatamente uma jaqueta dessa da Guerra do Vietnã, igualzinha a essa. A única diferença é que no filme eles colocaram uma bandeira americana como adereço aqui do lado direito. Enfim, uma jaqueta espetacular que eu uso, né, dá para usar. Aliás, essa é outra coisa, você também tem a possibilidade de comprar uniformes completos nesses locais. O nosso amigo Vinícius, que participa dos duelos de filmes aqui no canal e apanha sempre nesse duelo, ele sempre perde o duelo, né? O Vinícius adora usar um uniforme, ele iria se esbaldar ali. Eu compro apenas a jaqueta porque é algo que dá para usar quando tiver frio e não fica tão assim estranho você sair uniformizado pela rua. Bom, e aí a gente está terminando o programa e o pessoal vai falar, e os capacetes? Obviamente todo mundo quer comprar capacete. É a coisa mais difícil de trazer, mas ao mesmo tempo ela é boa de trazer. Por quê? Você coloca o capacete dentro da mala, se você conseguir comprar um nessas viagens, e você pode pôr dentro do capacete, na mala, ele vira tipo um bloqueio, uma proteção, uma blindagem da mala. E aí você coloca as coisas que quebram dentro do capacete. Ele fica bem protegido, uma dica aí de viagem, tá? Então isso nos leva aos capacetes. Eu estava usando a roupa do Vietnã aqui, olhem essa belíssima réplica de um capacete vietnamita. Não é? Esse veio do Vietnã, não fui eu que comprei, foi o meu sobrinho Maurício, que em breve vai estar falando um pouquinho da viagem dele ao Vietnã, só para associar com a jaqueta. Mas eu comprei no Museu do SAM, 1916, esse original capacete alemão da Primeira Guerra Mundial. Ele é tão original que tem até os parafusos aqui de reforço, certo? Esse capacete é de metal, ele foi recondicionado, ou seja, ele foi pintado, né, para dar uma melhorada. Ele devia estar em estado pior, mas você vê as marcas ainda da época da guerra nesse capacete, inclusive os 3 furos que aqui eles colocavam uma chapa
de metal para proteger a testa, tipo uma blindagem extra. Era a prática dos soldados alemães fazerem isso. Esse capacete eu comprei em Albert, na França, no Museu do Samba, em 1916. Uma belíssima aquisição na época por 60 euros. Vale a pena porque é um grande pedaço da história. E também, na República Tcheca, eu tive a oportunidade, você já deve ter visto eu em algum programa aqui com esse capacete, principalmente no duelo com Vinícius, tive a oportunidade de comprar esse capacete original soviético da Segunda Guerra Mundial. Ele tem inclusive a proteção interna, capacete pesado, mas que faz parte da minha coleção. Eu não tenho uma coleção de capacetes tão grande quanto a do Nestor. Aconselho vocês a assistirem o programa do Nestor, exibido aqui no canal. O Nestor viaja muito mais que eu e tem histórias mais interessantes para contar. Dei uma olhada no programa. E esse capacete eu paguei o equivalente a R$80 apenas, na República Tcheca. Aliás, um dos melhores locais para você comprar souvenirs relacionados à Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria ou até da Primeira Guerra Mundial é a República Tcheca. As coisas lá são muito mais acessíveis. O preço das relíquias de guerra na República Tcheca é bem mais acessível. Bom, era isso, né? Vocês sempre pedem aí, fala um pouquinho do que você tem aí no seu estúdio, no seu escritório. Eu trouxe apenas uma pequena parte aqui para que vocês tenham uma dimensão do que é possível comprar em viagens que você visita os locais militares. Vocês sabem que eu tenho vários roteiros: Itália com a rota dos aliados e a rota específica do Brasil, Alemanha, Polônia, Praga no roteiro pelo leste europeu, Normandia, Bélgica e Holanda no roteiro que eu chamo de roteiro da Normandia e além. Tem um programa aqui no canal, dei uma olhada. Na Rússia, de Stalingrado, Moscou até Leningrado, é outro roteiro que a gente tem para o próximo ano. Entre em contato com a gente, pergunte aí sobre os nossos roteiros, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão poder viajar com a gente no futuro breve. Espero que vocês tenham gostado desta lista de itens possíveis de serem comprados na sua viagem para os locais de combate, os campos de batalha, os locais históricos. Pessoal, não esqueça da inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito, porque a gente tem sorteios de brindes. Se você ativar o sininho, você vai receber notificações estando inscrito no nosso canal, você vai ser avisado de novos programas e com isso a gente pode também fazer o canal crescer. Além de estar inscrito, dê o like nesse programa e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Até a próxima.